O diálogo de hoje vai tratar sobre a nova configuração da América Latina. Com a gente aqui no estúdio está o professor do campus de Fortaleza, do Instituto Federal do Ceará, Davi Moreno. Ele é o coordenador do Centelha, que é o Centro de Estudos Políticos e Sociais. O Centelha do IFCE, né, junto com o CETROS da UES, né, o CETROS, que é o Centro de Estudos do Trabalho e Ontologia do Ser Social, né, vão iniciar neste sábado, portanto depois de amanhã, um projeto de extensão América Latina e o fim da onda progressista, crise e desafios. Então, Davi, aqui conosco, né, qual o objetivo do curso, né, de extensão e a importância de discutir essa nova configuração da América Latina? Bom, inicialmente é uma satisfação, a oportunidade de estar dialogando com um público seleto, com os nossos ouvintes, uma satisfação, Catarine, Luiz Carlos. Se trata de uma iniciativa que envolve 2 laboratórios, o CETROS da UES, que já há 15 anos atua na cidade, o Centelha, que a gente vem há 2 anos desenvolvendo atividades tanto no campo da pesquisa quanto da extensão, e se trata de uma iniciativa dentro de um contexto que nós entendemos da maior complexidade, que é o quadro hoje, o cenário hoje político e econômico da América Latina. Obviamente que isso também nos coloca o desafio de pensar o Brasil, quer dizer, todas essas transformações e mudanças dentro desse contexto. O que seria então essa nova configuração da América Latina? A gente conhece uma configuração pelos livros de geografia, de história que a gente vê, né? E o que seria essa nova configuração? Tem alguma coisa que caracteriza, né, esse novo momento? Bom, Luiz Carlos, a tua pergunta ela é muito boa e acho que ela deve representar também, né, muitas das questões que podem surgir nessa trajetória. Bom, o fato que a gente tem que partir para compreender esse novo cenário, que a gente está chamando de novo cenário, é que desde o final da década de 90 para cá, houve a ascensão de governos que nós podemos classificar de modo genérico como governos progressistas na América Latina, né? E que esses governos, eles de alguma maneira, eu diria à sua maneira, partindo das particularidades de cada país, de cada povo, tentaram, né, implementar um conjunto de políticas, inclusive no plano internacional de articulação do próprio continente, ou nova articulação, que visavam, tinham um objetivo, de alguma forma, de contestar, né, a perspectiva neoliberal que dominava desde então. O fato é que nós podemos dizer que estamos numa conjuntura ou num cenário um tanto diferenciado, na medida em que esses governos eles foram de fato caindo ou ruindo, né? Estamos talvez observando um momento de crise profunda desse modelo de organização social desses governos. E se trata, né, muito mais do que nós fazermos juízos de valor ou mergulharmos de cabeça em opiniões apressadas, né, que muitas vezes estão colocadas na nossa mídia tradicional. Se trata, nesse momento, de nós estudarmos mesmo esses processos e sempre considerando que estamos falando dos países latino-americanos, portanto países da periferia do capitalismo, que têm suas particularidades, inclusive na forma como estão inseridos dentro desse modelo de organização internacional político, dentro dessa geopolítica internacional. Agora, Davi, tem uma coisa que está me chamando a atenção. A gente está falando de um projeto de extensão, né, que vai ter como tema América Latina e o fim da onda progressista, crise e desafios. E parece que você está falando mais de um grupo de estudos, de uma coisa que é uma discussão teórica, né? Como é que vão ser essas atividades, né? Assim, eu queria entender. Quando a gente fala de extensão, geralmente a gente está falando também de comunidade externa, né? Então, não só IFCE e UES, que são as 2 instituições, né, que estão executando esse projeto, mas eu queria saber a quem vocês estão se dirigindo e que atividades exatamente vocês pretendem executar. Como vai ser esse formato, né, na sala, se é uma aula, é um debate, né, enfim. Pronto, Catarina, a tua pergunta é excelente e ela inclusive nos coloca dentro, eu diria, no campo da academia, nas fronteiras, né, que existem entre aquilo que a gente entende como pesquisa ou extensão, enfim. Bom, né, o que nós pensamos, na verdade? Ele é um projeto de extensão porque
Primeiro, ele está dentro de um campo do conhecimento que é bem diferente do que tradicionalmente o Instituto Federal, ou como ele é conhecido, né, por oferecer cursos técnicos de formação para qualificação da mão de obra, inserção no mercado de trabalho. Então, de fato, ele é um curso que se insere dentro de um outro campo do pensamento, de um outro campo teórico. Eu diria que ele está dentro do campo das ciências sociais aplicadas, né? Então, a forma como se constrói o conhecimento, como se debate esse conhecimento e como se socializa ele tem suas particularidades. Bom, é um projeto de extensão na medida em que a nossa intenção é atingir diversos públicos mesmo, né? Para você ter uma ideia, esse projeto, tão logo nós divulgamos, em um dia de divulgação nós tínhamos mais de 100 inscrições. Nós tivemos 120 inscrições, paralisamos as inscrições porque não tínhamos mais estrutura física para dar continuidade, embora tenhamos sido procurados por professores, né, por estudantes. Foram 80 estudantes e 40 profissionais e pesquisadores, né? Então, em que medida ele se classifica, como se dará, né, essa dinâmica? De fato, parece um grupo de estudos, mas não tão somente isso, né? Ele é um projeto de extensão na medida em que a nossa intenção é reunir tanto os estudantes que têm interesse na temática, quanto profissionais que são, inclusive, especialistas no tema e têm pesquisas, livros publicados sobre a questão da América Latina. Então, o objetivo é que nós tenhamos uma dinâmica que vai acontecer no auditório Irã Halp, né, aqui no nosso campus Fortaleza. Tem a capacidade dele para pouco mais de 100 pessoas, então nós vamos, de fato, discutir uma literatura que foi previamente disponibilizada. Então nós já indicamos quais seriam as leituras prévias para serem feitas para esse momento, e esse momento é um instante, é um espaço onde nós iremos na verdade, aprofundar as reflexões que foram elaboradas, tanto a partir das leituras que foram feitas, como a partir da bagagem propriamente, né, daqueles que estudam a temática de modo mais profundo, como também dos estudantes que certamente, de alguma maneira, estão sendo informados sobre a questão da América Latina. Daí, eu diria, a grande relevância de espaços de aprofundamento e debate como esses, na medida em que vão, de alguma forma, fazer uma contraposição, eu diria, a partir de uma perspectiva crítica, ao que, de modo mais leviano, é levado, né, a milhões de casas, milhões de nossos estudantes e pessoas. Bastante interessante e bem atual, né? A gente está conversando aqui com o professor do IFCE, o Davi Moreno, né, sobre o projeto de extensão América Latina e o fim da onda progressista, crise e desafios, que está sendo oferecido pelo IFCE. Davi, eu queria te perguntar em relação ao Brasil, né? Você deu um histórico aqui bem legal para a gente, né? Dizendo que na década de 90 a gente teve governos progressistas em vários países da América Latina, e que agora esses governos, pouco a pouco, foram sendo dissolvidos, foram sendo trocados, né, pelo voto ou por outros fatores, por outros governos. Na maioria foi pelo voto, né? É bom destacar. A maioria. Pronto. Em relação ao Brasil, né, quais são as perspectivas, os desafios hoje da população? O que você destacaria, né, em relação a essas mudanças de rumo que a gente está observando no país? Bom, Catarina, ótima questão. Bom, né, nessa dinâmica do nosso curso, né, esses momentos serão os momentos presenciais. Então nós teremos encontros presenciais mensais, onde nós vamos nos debruçar sobre um conjunto, né, de trabalhos e sobre a literatura especializada sobre esses países, para poder elaborar essas reflexões. Nosso último encontro, né, que será em agosto, nós vamos debater exatamente a situação do Brasil dentro desse contexto. E a nossa ideia, a intenção, na verdade, é construir uma jornada sobre a América Latina, e sim contando com especialistas do país já em setembro. Bom, então nós temos que pensar o Brasil nesse contexto todo. Sem dúvida alguma, o Brasil passou e vem passando por modificações extremamente profundas, e nós não temos como descolar isso tanto do território onde o nosso país está inserido e as relações que travamos no nosso continente, quanto também de processos mais amplos que dizem respeito, por exemplo, à crise financeira, né, mundial que nós mergulhamos desde 2008. Óbvio que nós temos dinâmicas internas que devem ser consideradas, mas também temos esses processos mais amplos que devem ser cotejados. De alguma maneira, né, nós estamos vivendo no Brasil hoje, sem dúvida alguma, um aprofundamento de governos de cariz, de um governo de cariz autocrático, que
este último instituído a partir do voto, sim, é verdade, né? Elegemos o atual presidente, mas que vem, na verdade, na esteira de movimentos que ocorreram, né, que alguns chamam de golpe parlamentar midiático, por exemplo, outros entendem ou chamam apenas como impeachment, mas, de todo modo, o que eu gostaria de chamar a atenção para quem nos ouve é que, de toda forma, o que nós passamos em 2016 foi um apeamento do poder de um grupo hegemônico que estava colocado, político, né, e a ocupação ou a colonização desses espaços por outros grupos políticos, mas que aprofundaram o processo de dominação de setores econômicos que nunca perderam o seu protagonismo, o seu poder e a sua dominância no seu país. Explico, né? O que nós vivenciamos foi um rearranjo de forças em que se imprimiu uma agenda como resposta, por exemplo, à crise de 2008, se imprimiu uma agenda onde se prescinde dessa vez se prescinde de qualquer tipo de mediação social. Então nós temos uma agenda que vem sendo colocada em curso desde 2016, ultraliberal, com mudanças extremamente estruturais no campo do trabalho, no campo das políticas sociais como um todo, e que colocam o Brasil num rumo, num caminho que eu julgo pelo menos preocupante. A gente está perto de terminar a entrevista, só aproveitando, Davi, falando do Brasil, né? A gente vê foi até citado por você, uma ruptura de modelo de governo, né? Com o governo que entrou, o governo que estava. E a opinião pública está meio descrente, né? Sobre o nosso futuro, né? Até pessimista. Mas, assim, no fundo, você acha que ainda existe uma possibilidade de ser só uma impressão negativa? Assim, lógico que existem estudos que caminham, infelizmente, para esse pessimismo, né? Mas existe a possibilidade, assim, na tua opinião, de repente não é isso que está sendo desenhado e pode haver um progresso aí? Bom, Luiz Carlos, com a agenda que está colocada, eu assumo o compromisso de dizer, em hipótese alguma, não há a menor hipótese, não há a menor possibilidade de nós estarmos apontando para a superação, por exemplo, de problemas estruturais que estamos vendo agora. Quer dizer, estamos vendo os problemas. A fila de pessoas procurando emprego, né, em São Paulo, né, mais de 12 milhões de desempregados. Quer dizer, esse conjunto de políticas que está sendo propostas hoje como forma de combater esse estado de coisas, em hipótese alguma, apontam para a superação desses problemas que nós de tão longe já carregamos conosco. Pois é, infelizmente a entrevista passou muito rápido, a gente vai ter que encerrar. E a gente quer agradecer aqui no IFCE no Ar a presença do professor Davi Moreno. Ele é o coordenador do Centelha, o Centro de Estudos Políticos e Sociais, e falou para a gente sobre o início do projeto agora, nesse sábado, do projeto de extensão América Latina e o fim da onda progressista, crise e desafios. Que está sendo oferecido pelo campus de Fortaleza, que as inscrições estouraram e certamente vai ter uma nova turma mais para frente. Estou colocando aqui a tua responsabilidade, viu, Davi? Obrigado pela presença. Posso dar uma palavrinha final? Bom, eu não queria ser o portador das más notícias, eu queria só dizer para os ouvintes, para quem está nos acompanhando, que sempre que grandes problemas, grandes desafios, grandes encruzilhadas históricas aparecem, sempre que essas questões afloram e se colocam à nossa frente, pode ter certeza quem está nos ouvindo que as soluções para esses problemas, elas já existem, nós precisamos encontrá-las. Nós já enfrentamos problemas maiores, tempos terríveis e atravessamos. E não vai ser diferente dessa vez, a gente vai conseguir atravessar esses momentos tão difíceis que a gente está vivendo. É isso, gostaria de reiterar um agradecimento, um abraço a todos e uma boa tarde. O programa IFCE no Ar volta na próxima quinta-feira, às 14h, aqui na Rádio Universitária FM. Até lá!